Gente, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão acerca de como nós, seres humanos, encaramos a realidade, encaramos a verdade. Para isso eu vou mostrar para vocês a história do Henri Cristo. Eu não sei se todo mundo conhece, hoje o Henri Cristo é muito famoso, mas o Henri Cristo é um personagem brasileiro que cismou que é o Jesus Cristo ressuscitado. Ele cismou que é o Jesus Cristo ressuscitado, então com isso ele fundou uma religião e ele se apresenta como sendo o próprio Jesus Cristo. Hoje, o Henri Cristo já participou de vários programas de humor, do tipo do Pânico, já participou do programa do Danilo Gentili, enfim. Hoje, o Henri Cristo é, assumidamente, um comediante, mas durante muito tempo, o Henri Cristo foi tido como sendo o Jesus Cristo ressuscitado. O que eu quero dizer é que naquele momento existiam pessoas que tinham a convicção de que Henri Cristo era Jesus Cristo. Aí você para pensar, esse tipo de pessoa que pensa isso são pessoas ridículas? São pessoas retardadas? São imbecis? Não, são seres humanos como nós. São seres humanos que estão procurando uma resposta para alguma coisa. O que eu quero dizer para vocês é que aqueles seres humanos que estavam sendo enganados naquela época, eles representavam nada mais, nada menos que qualquer um de nós quando nós estamos procurando respostas para as coisas. Para vocês terem uma ideia de como que era a convicção daquelas pessoas, que elas estavam realmente juntas do Jesus Cristo ressuscitado, dá uma olhadinha nesse trecho do vídeo do Globo Repórter daquela época. O homem que se diz Jesus Cristo, porque ele já tem tantos seguidores. Voltei como havia prometido. Quando eu estava aqui, logo acho que na segunda semana, eu escutei a voz dele e eu pude reconhecer que era a mesma voz que eu escutei dele quando ele se chamava Jesus. E eu esperava pela vinda do Rio. O que o senhor é? Eu sou engenheiro. Por que o senhor acredita nele? Eu não acredito, eu tenho certeza que ele é. Henri Cristo é o Messias que foi crucificado e reencarnou para cumprir as profecias do juízo divino na terra. Como é que a senhora chegou a essa conclusão? Através da lógica. Sabe, foi uma investigação muito profunda e eu adentrei num terreno teológico jamais imaginado e foi por causa dessa lógica que eu cheguei à desconcertante conclusão de que Henri deverasmente é o Cristo. Através da lógica. Vocês viram a convicção daquelas pessoas acreditando que realmente ele era Jesus Cristo. Bom, gente, no final desse vídeo eu vou colocar toda a matéria do Globo Repórter, caso vocês queiram assistir, e vocês também podem procurar no YouTube por Henri Cristo. Hoje ele virou comédia, hoje tem ele aparecendo em um monte de programas de televisão, obviamente de humor, e tem inclusive as meninas que fazem musiquinhas, paródias para o Henri Cristo. Enfim, o que eu quero dizer é que aquela convicção daquelas pessoas que naquela época acreditavam que estavam realmente com Jesus Cristo ressuscitado, ela está se repetindo em muitos de nós, porque nós simplesmente não nos damos a oportunidade de pensar se determinadas coisas fazem sentido. É isso mesmo. Hoje, muitos de nós estão presos em fanatismo religioso, muitos de nós estão presos em fanatismo político. Para pensar. Você faz parte de uma igreja num país que faz parte de um mundo. Se sua igreja fala com você que é só ela que leva ao céu, automaticamente ela está querendo dizer que o resto todo leva para o inferno. Então você acredita mesmo que num mundo que tem mais de 5.000 religiões, só a sua vai levar para o céu? A gente está num país que tem, me parece que 30 e poucos partidos políticos. Você acredita mesmo que é só um partido político que tem corrupto? E que a corrupção está necessariamente ligada a algum partido político? Eu não estou falando de uma religião, eu não estou falando de um partido político. Estou falando para você procurar informações que vão contra aquilo que você quer ouvir. Porque você precisa aprender. O que você precisa procurar agora é... Gente, durante tantos meses ou tantos anos, eu fiquei batendo em cima dessa tecla, eu acredito nisso. Mas será que isso é verdade? Se só a religião cristã leva ao céu, significa que só 30% da humanidade vai para o céu, o resto vai para o inferno.
Se você acha mesmo que o Islã representa Satanás, você está falando de 22% da população do planeta. Será que 22% da população do planeta são homens-bomba? Porque se você acredita que o Islã é um monte de homem-bomba, você acredita que 22% da população do mundo são homens-bomba. Agora, se você acredita que a corrupção está só em um partido, eu acho que você deveria refletir e começar a procurar informação. Eu não tô falando pra você mudar pra um partido ou pra você sair da sua religião. Eu tô falando pra você sair da caixinha. Parar de pensar assim, é assim e pronto. Pensa diferente. Você não precisa assumir o que você tá pensando. Simplesmente busca informação diferente. Será que é só o meu pastor que leva ao céu? Será que é só o meu pastor que é representante de Deus? Será que é só aquele político que eu gosto que fala a verdade? Ou será que aquele político que eu gosto não fala mentira? Pensa diferente, procura informação diferente. Não se deixe enganar. Assiste agora de novo aquela reportagem do Globo Repórter a respeito do Henri Cristo e tente se ver naquelas pessoas que acreditavam que Henri Cristo era Jesus ressuscitado. Então você vai ver que a humanidade procura motivos para acreditar naquilo que ela gostaria que fosse verdade. Não se engane, saia da jaula. A matriz é um sistema e esse sistema é o seu inimigo. Boa sorte. Boa noite. Curas milagrosas, pedidos de emprego, rituais mágicos. Onde os brasileiros encontram tudo isso? Neste final de século, o maior país católico do mundo ainda nem sabe quantas seitas abriga, mas são muitas. Elas prometem novos caminhos para o corpo e para a alma, a estrada para a felicidade, o contato com seres de outros planetas e a salvação no fim do mundo. Misticismo ou exploração? Esses sacerdotes das novas religiões têm mesmo tanto poder? Rituais grandiosos em Brasília. Os médiuns de Tia Neiva conseguem mesmo curar? Um homem que se diz Jesus Cristo, porque ele já tem tantos seguidores. Voltei como havia prometido. Rituais mágicos. A verdade é a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado eu disse: pela minha volta meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido. A Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade tem um nome comprido e uma vida curta. Começou a se formar há 15 anos aqui em Curitiba. Um pequeno grupo de homens e mulheres largou tudo para seguir Yuri Tar, um catarinense de 48 anos que assumiu o nome de Henri Cristo e se diz o verdadeiro e único Filho de Deus, uma condição que aqui é dogma de fé. Quando eu estava aqui, logo acho que na segunda semana, eu escutei a voz dele e eu pude reconhecer que era a mesma voz que eu escutei dele quando ele se chamava Jesus. Isso é uma coisa difícil de repente a gente falar em palavras, entendeu? Só a pessoa que sente mesmo. Naquele momento eu me transportei ao passado e consegui fazer a comparação, que a voz de Henri e a voz de Jesus Cristo é a mesma, porque ele é o mesmo. Tudo nele, depois aos poucos eu fui vendo, tudo nele é igual. Henri Cristo vive com seus discípulos nessa casa, onde para um comum dos mortais é proibido entrar. Ninguém fala muito do dia a dia, só se sabe que são vegetarianos e comem tudo cru. Em cada pregação é feita uma pequena coleta e asseguram que é disso que a seita vive. Henri Cristo diz que já viajou por 27 países e foi preso 48 vezes, por gente que não acreditou na sua identidade.
tudo em mim é igual que eu era. Não, isso não... Inclusive, às vezes eu me sinto muito dolorido quando vejo a ignorância do meu povo que foi enganado, quando eles olham para mim e dizem, mas isso é uma representação. Quem é que pode, qual é o artista que vai conseguir alcançar, qual é o doutor em cirurgião plástico que vai conseguir fazer um rosto igual ao meu? Isso aí é uma coisa que meu pai já programou. Desde criança eu escutei. Desde criança diziam que Deus é brasileiro. Agora quando o filho dele reencarna aqui, não gosta, que não pode ser aqui. Como na maioria das seitas, o fim do mundo é anunciado para breve. Está previsto, pelo cálculo que meu pai fez há mais de 2000 anos, que neste século só 144 mil se salvaram, num total de 6 bilhões, só 144 mil. Isso está previsto no Apocalipse, está escrito lá. Salvaram do quê? Da hecatombe nuclear, que é inevitável. Essa pregação, todo fim de semana, já conquistou alguns seguidores. Poucos, é verdade, mas convictos. Minha formação é científica e eu esperava pela vinda do Rio. O que o senhor é? Eu sou engenheiro. Por que o senhor acredita nele? Eu não acredito, eu tenho certeza que ele é. Henri Cristo é o Messias que foi crucificado e reencarnou para cumprir as profecias do juízo divino na Terra. Como é que a senhora chegou a essa conclusão? Através da lógica. Sabe, foi uma investigação muito profunda e eu adentrei num terreno teológico jamais imaginado, e foi por causa dessa lógica que eu cheguei à desconcertante conclusão de que Henri deverasmente é o Cristo. Através da lógica.